O Egito foi uma civilização que se desenvolveu ao longo de mais de 3.000 anos no nordeste da África ao longo do rio Nilo. Sua história é dividida em 3 grandes períodos: o Império Antigo, o Império Médio e o Império Novo, cada um com suas próprias dinastias e faraós, seus próprios estilos artísticos e seus próprios desafios políticos e sociais. Os egípcios foram um povo muito avançado para sua época, deixando um legado impressionante em campos como arquitetura, escrita, matemática, astronomia, medicina e religião. Seus monumentos, como as pirâmides ou os templos, seus textos, como os hieróglifos ou os papiros, seus objetos, como joias ou amuletos, e seus rituais, como a mumificação ou o culto aos animais, testemunham sua grandeza e seu mistério. Mas, além desses aspectos tão conhecidos e admirados, os egípcios também tinham uma vida cotidiana cheia de detalhes que podem nos parecer estranhos, divertidos ou até repugnantes. Esses detalhes revelam muito sobre sua maneira de pensar, sentir e se relacionar com o mundo ao seu redor. Alguns desses costumes têm uma explicação lógica por trás que pode até ser mais surpreendente. Já outros simplesmente mostram a diversidade e a riqueza das culturas humanas. Em qualquer caso, todas elas nos aproximam mais desse povo antigo e nos fazem refletir sobre nossa própria existência e nossos próprios costumes. No entanto, esses costumes do Egito Antigo não são grandes feitos ou eventos extraordinários, mas sim pequenos momentos que servem para ilustrar e nos surpreender ainda mais, se possível, por uma cultura que pode parecer exótica e estranha, mas talvez justamente por isso seja fascinante e maravilhosa. A seguir, apresentamos alguns desses costumes que vão te surpreender e te fazer conhecer melhor esse povo antigo. Número 1. No Egito Antigo, o casamento era considerado algo burocrático, um procedimento para compartilhar recursos e melhorar a sobrevivência. Por essa razão, o divórcio não era algo estranho, assim como casar-se novamente. Número 2. As moscas eram tão incômodas que alguns faraós tinham escravos cobertos de mel à disposição para afastar estes animais irritantes. Número 3. Outro problema relacionado com a infestação de animais indesejados estava relacionado aos piolhos. Havia tantos que os antigos egípcios se viam obrigados a adotar um estilo de cabelo muito peculiar, raspar a cabeça completamente e, em alguns casos, usar perucas. Número 4. A dieta dos antigos egípcios consistia surpreendentemente em muitos carboidratos, como trigo e vegetais, e muito pouco carne e peixe. Número 5. Apesar de existir certa igualdade entre os gêneros, as mulheres da época não escapavam de alguns costumes desagradáveis por parte dos homens. Por exemplo, ao viajar de barco, não era raro que tivessem que lidar com os homens fazendo exposições indecentes. Número 6. Os egípcios usavam maquiagem e tinham uma relação muito curiosa com ela, pois acreditavam que tinham propriedades curativas. Além disso, inicialmente a usavam como protetor solar. Número 7. Uma das melhores tradições do Egito era imortalizar seus médicos, que eram muito respeitados e valorizados em sua sociedade. Além disso, a medicina egípcia era uma das mais avançadas de sua época, baseando-se no conhecimento empírico e na experimentação. Através da arte, podemos perceber a importância que davam a essa profissão. Número 8. Os antigos egípcios tinham costumes que parecem ir contra o resto do mundo. Por exemplo, amassavam os alimentos com os pés, mas lidavam com argila e esterco com as mãos. Número 9. Os contraceptivos egípcios eram desconfortáveis e nada higiênicos. Acreditava-se que poderiam evitar gravidezes se as mulheres inserissem na vagina folhas e excrementos de crocodilo. Por outro lado, acreditava-se que os homens poderiam evitar a gravidez se aplicassem suco de cebola em seus prepúcios. Número 10. Os trabalhadores que construíram edifícios, como as pirâmides do Antigo Egito, tinham um grande senso de humor. Eles deixavam um grafite informal em suas obras, como o da Gangue de Bêbados de Menkaura. Número 11.
Ao realizar outras atividades, como comer e aliviar-se, os egípcios costumavam comer fora na rua e usar o banheiro dentro de casa. Número 12. As culturas antigas, incluindo a egípcia, não viviam isoladas, mas sim estabeleciam trocas comerciais surpreendentes. Por exemplo, contas de vidro azul do Egito chegaram até a Dinamarca, enquanto produtos do norte, como âmbar, chegaram até o Egito. Número 13. Alguns embalsamadores sem escrúpulos não hesitavam em praticar necrofilia com os corpos de mulheres belas ou poderosas. Isso levou à regra de permitir que os corpos das mulheres se decompusessem por 3 ou 4 dias antes de serem embalsamados. Número 14. Outro costume surpreendente do Egito Antigo era o cuidado dedicado aos seus deuses, ou seja, suas estátuas. Um exército de sacerdotes se encarregava de oferecer comida, bebida, presentes e até roupas limpas diariamente. Número 15. Era comum na época do Egito Antigo acreditar que a Terra era plana e circular e que o Nilo passava bem no meio. Essa visão antropocêntrica das coisas era comum em muitas outras culturas. Número 16. Devido a uma dieta rica em gorduras e banquetes suntuosos e frequentes, os faraós do Egito Antigo ficavam muito gordos, algo que não era evidente nas pinturas e murais que os retratavam. Número 17. Naqueles tempos, a sobrevivência era rara e valiosa, pois muitas crianças e mães morriam durante o parto. Os egípcios costumavam guardar imagens de deuses protetores como Bastet e outros amuletos para afastar os maus espíritos. Número 18. Uma das curiosas tradições do Egito Antigo relacionadas ao cuidado com o cabelo era que os cidadãos mais abastados usavam perucas, enquanto os pobres deixavam o cabelo crescer. O faraó nunca mostrava seu cabelo e usava um diadema. Número 19. Durante o processo de mumificação, o cérebro do falecido era removido a partir do septo nasal e retirado pelo nariz com uma espécie de pinça. Número 20. Outra das tradições mais escatológicas do Egito Antigo era sua preferência por laxantes, que tomavam até 3 vezes por mês e acreditavam que se curava tudo, até mesmo a diarreia. Número 21. Talvez devido ao calor, no Egito Antigo as crianças não usavam roupas até se tornarem adolescentes. Além disso, mantinham o cabelo comprido em um longo rabo de cavalo para evitar piolhos. Número 22. Outra curiosa tradição relacionada à mumificação no Egito Antigo era a remoção de todos os órgãos do falecido, que eram guardados em um jarro, exceto o coração, pois acreditava-se que a alma residia nele. Número 23. Para determinar a fertilidade das mulheres, os egípcios usavam métodos desagradáveis como pedir que inserissem uma cebola ou cabeça de alho na vagina e depois cheirar o hálito delas no dia seguinte. Se pudessem cheirar o alho ou a cebola, a mulher era considerada fértil. Número 24. Heródoto, o historiador grego, foi responsável por iniciar um dos boatos mais antigos da história, que os construtores das pirâmides eram escravos, quando na verdade eram trabalhadores assalariados. Número 25. O salário dos trabalhadores do Egito Antigo era curioso: um barril de cerveja por dia de trabalho. Número 26. As condições da época eram, em certos aspectos, tão terríveis e marcadas pela ignorância que acreditavam que urinar sangue era considerado algo positivo, especialmente nos homens. Acreditava-se que isso era a sua menstruação. Número 27. Outra das tradições mais conhecidas do Egito Antigo é a adoração que esse povo dedicava aos gatos. Mas talvez você não saiba que eles depilavam as sobrancelhas para mostrar luto quando um destes animais morria. Número 28. Provavelmente, os egípcios não tiveram um bom dia quando inventaram os travesseiros, já que eles eram feitos de pedra. Número 29.
Como os egípcios valorizavam tanto a vida após a morte, uma das tradições mais enraizadas do Egito Antigo envolvia a construção de casas com materiais perecíveis como barro, enquanto as moradias eternas, como as tumbas, eram construídas com materiais mais duráveis. Número 30. Por fim, as crianças não recebiam educação formal, mas eram educadas pela família, que transmitia seus valores e ensinavam a sobreviver imitando as tarefas realizadas pelos adultos. O Egito Antigo foi um povo que nos deixou um legado impressionante e que ainda nos fascina nos dias de hoje. Vimos 30 aspectos surpreendentes dessa cultura que nos fizeram enxergá-la de forma diferente. Descobrimos como era a vida cotidiana deles, como se relacionavam com o amor, a família, o trabalho, a religião, a saúde, a morte e o mundo ao seu redor. Aprendemos sobre suas crenças, valores, conhecimentos, invenções, rituais e expressões artísticas. Valorizamos a diversidade, riqueza, genialidade e senso de humor deles. Chegamos ao final deste vídeo, onde exploramos algumas das tradições mais curiosas do Egito Antigo, uma civilização que nos deixou um legado impressionante e que continua a nos fascinar até hoje. Vimos 30 aspectos surpreendentes dessa cultura que nos fizeram enxergá-la de forma diferente. No entanto, essas tradições são apenas uma pequena amostra da grandeza e originalidade dos egípcios, um povo que criou uma das civilizações mais antigas e duradouras da história. Os egípcios foram um povo que se adaptou ao seu ambiente, aproveitou os recursos do Rio Nilo, construiu obras-primas como as pirâmides e os templos, desenvolveu uma escrita e uma ciência inovadoras e expressou a sua fé e arte de maneira única e profunda. Os egípcios foram uma civilização que abrangeu mais de 3.000 anos e teve momentos de esplendor e decadência, períodos de unidade e divisão. Ao longo de sua história, enfrentaram desafios internos e externos, como invasões de outros povos, secas, fomes, lutas dinásticas e revoltas sociais. Mas também souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Rio Nilo, a fonte de sua vida e prosperidade, bem como os contatos comerciais e culturais com outras regiões. Os egípcios foram capazes de preservar sua identidade e tradições, mas também de incorporar elementos e influências de outras culturas. Os egípcios nos deixaram um patrimônio inestimável. Além disso, deixaram um legado intangível que podemos apreciar em suas ideias, valores, crenças e sentimentos. Eles nos ensinaram muito sobre o ser humano, suas aspirações e temores, suas conquistas e erros, sua relação com a natureza e com o divino. Os egípcios nos inspiraram a buscar conhecimento, beleza e transcendência. Isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta dos nossos vídeos, pode nos apoiar com um like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até mais!